Programa Point 21 começando hoje falando sobre violência urbana, e nós vamos pedir o Espírito Santo de Deus para iluminar a nossa inteligência, para a gente ter sabedoria para orientar você e também formar opinião. Eu não tenho medo de ser de Deus, de entregar minha vida pra Ele. Eu não tenho medo de ser de Deus, de entregar meu futuro pra Ele, pois Ele tem sempre o melhor pra mim, ainda que eu não entenda. Deus tem o melhor pra mim. Deus vem me mostrar qual a direção. Quero aprender a sonhar. Preciso me encontrar. Envia, Senhor, luz pro meu caminhar. E esse é o nosso objetivo, oferecer luz no seu caminhar. E tem muitos caminhos de violência urbana que acontecem em grandes centros, mas também a gente vai poder pincelar, quem sabe, a questão da violência doméstica e outros tantos tipos de violência. Violência física, mas violência verbal acontece, e a nossa juventude, ela é atingida frontalmente por isso. Às vezes sendo vítima e muitas vezes também sendo protagonista dessa violência, infelizmente. E aí nós pensamos que é de menor, é de maior. Será que a solução está na idade ou a solução está na educação, em projetos? E a gente trouxe especialistas no assunto e também o nosso elenco fixo e um grande amigo que é pai de adolescentes e canta para jovens, e por isso e é jovem ainda, né? O Tchelão, que ele está aqui com a gente, é pai. Você tem quantos anos hoje, Tchelão? 42, nem tão jovem assim. 42, seja bem-vindo. O tema da violência, o punk rock, ele é um ritmo que muitas vezes você já teve que parar um show, por exemplo, que a galera interpretou mal o punk rock. Você já foi a algum show assim? Às vezes o pessoal pensa assim, não, a galera do punk rock, o pessoal que curte rock, o pessoal é violento. O que você acha dessa frase? Os roqueiros são violentos ou também amam? Não, cara, eu acho que na verdade é o que você passa com a sua música, independente do estilo. Hoje, infelizmente, você encontra violência num show de música sertaneja, num show de pagode, num show de rock. Então, assim, é mais aquilo que você passa como mensagem. Então, se você, através da música que você está fazendo, está passando uma mensagem de violência, isso com certeza vai incentivar a violência. Tem alguma música sua que você fala contra isso, contra a violência verbal, a violência física, alguma coisa nesse sentido? Cara, falando sobre preconceito, talvez? Tem. Eu acho que a gente deve ter aí umas 3, 4 músicas que a gente fala de paz e contra a violência. Então, assim, e independente só das músicas, durante os nossos shows, sempre a gente se preocupa em passar essa mensagem de paz, de amor, essa mensagem cristã para quem está lá ouvindo, independente do som que a gente faz. Porque às vezes é meio estranho, né? Você chega no lugar, a gente já chegou em algum lugar, o pessoal estava esperando uma banda de igreja e colocaram os microfones achando que era um coral, e de repente chegam uns caras com guitarra e coisa e tal. Mas o que importa é a mensagem que a gente passa, e eu acho que isso daí é o que toca o coração das pessoas. Esse é o Tchelão, Marcelo Machado, vocalista e fundador da banda The Flanders. É isso aí, tamo junto. Uma vez aconteceu isso comigo numa cidade lá do Sergipe. O pessoal pegou e disse assim: ei, acalma o som, que tem uma pessoa armada ali no meio. Quer dizer, o som influencia. Isso é interessante também a gente pensar. Eu, por exemplo, já me acalmei ouvindo grandes bandas de heavy metal melódico. E para estudar a população e tanta gente diferente, há institutos especializados. E hoje aqui nós temos uma especialista da Unicamp, do Núcleo de Estudos de População, NEPO, a Tirza Aidar. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Que tipo de pesquisa vocês fazem? Bom, no Instituto a gente faz uma série, vários temas, né, ligados a estudo de população e demografia. A minha área, eu trabalho com saúde da população.
E quando eu iniciei nesse trabalho, nessas pesquisas, eu me deparei, foi na época, no final dos anos 90, perto de 2000, eu me deparei com o crescimento muito grande da mortalidade de jovens. E aí eu acabei entrando nessa área dos estudos da mortalidade entre jovens, que está totalmente ligado com a violência urbana no Brasil. Algum dado interessante que você possa passar para a gente, algum dado atual sobre violência urbana? Você se recorda de algum? Olha, é interessante a gente divulgar isso e falar, está muito na mídia, mas é muito triste, né? Porque o Brasil, a gente tem atualmente, nesses últimos 2 anos, a cada ano morrem em torno de 110 mil jovens, 110 mil pessoas por conta de homicídio, por conta de acidente de trânsito, e isso não deixa de ser uma violência também, né? É uma vivência violenta que a gente tem. Então, mortes por homicídio e no trânsito. E praticamente 90% desses óbitos é entre jovens de 15 a 29 anos, tanto com relação ao trânsito, como em relação aos homicídios também. É alarmante mesmo esses dados aí. A gente precisa, e é por isso que a gente faz programas assim, para a gente poder pensar, repensar a nossa vida. Não há esse tema, nossa, vocês vão falar disso, a gente precisa falar disso, porque é uma questão urgente, né? Eu tive, por exemplo, recentemente uma amiga morta da seguinte maneira: um motoqueiro passou, ela estava numa lanchonete a queima-roupa. Ela matou todo mundo que estava ali e ficou impune. Infelizmente, muita violência ainda está impune. Por isso que a gente trouxe também aqui para conversar com a gente o advogado Alessandro Diniz. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, meu amigo? Então aí. Tudo certo. Há muita violência impune ainda. Com certeza tem muita violência, né? E isso é um problema social, né? Precisamos trabalhar intensamente para coibir isso, né? E uma forma não é simplesmente a questão a gente pensar hoje de uma forma penal, né? Precisamos pensar nas questões sociais, né? Se a gente mudar esses meios, as condições dos jovens, com certeza a gente vai dar melhores condições aí para reduzir. E é por isso que a gente trouxe também aqui, além da lei, além de toda essa pesquisa, da experiência de um pai, de um cantor que trabalha com a juventude, a gente trouxe também aqui uma assistente social do Grupo Primavera, que nós vamos conhecer daqui a pouquinho numa matéria, a Alessandra Aparecida de Oliveira. Seja bem-vinda, Alessandra, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela participação, pela oportunidade de falar um pouquinho, né, do trabalho. E é importante demais ter essa área do social também, né? Não somente ir pela lei, por punir, mas também entender o outro como esse ser pessoa, né? Uma pessoa, não é alguém que infringe as leis, né? Mais que erros, né? Uma frase que João Paulo II, nosso querido amado Papa, ele dizia muito e repetia, que era uma frase, inclusive, de um estudo do Max Scheler, um psicólogo social, dizia o seguinte: mais que erros, pessoas, as pessoas elas estão para além dos seus erros. Então, o ser humano, ele é bom na essência, e por mais que cometa erros, essa pessoa, ela é muito mais que esses erros, e a gente pode ressocializar, pode fazer com que a pessoa reescreva a sua história. Eu acredito, se não acreditasse, não seria cristão, né? A gente acredita nisso, que o ser humano ele pode, com certeza, se restabelecer, se reestruturar. Vamos conhecer, então, o trabalho desse grupo, o Grupo Primavera. Roda VTE. Fala, galera do Point 21, estamos aqui no bairro São Marcos, em Campinas, para mostrar o trabalho do Grupo Primavera, uma ONG que tem transformado a vida de crianças, jovens e adultos. Vamos lá? a gente está localizado aqui numa região próximo de pista, né, da Dom Pedro, da Anhanguera, e o que facilita muito essa coisa do tráfico de drogas, da prostituição, né,
de aliciar as crianças, os menores, para a criminalidade. Como surgiu a ONG? A fundadora da ONG, ela começou, na verdade, um trabalho lá na região do Itatinga. E ela começou a fazer um trabalho com as mulheres que estavam lá. E ela fez um levantamento e ela descobriu que grande parte das mulheres que estavam lá eram mulheres daqui da nossa região. Moravam aqui. Só quem vive, só quem acompanha, só quem vê essa transformação da criança que chega aqui com 8 anos e sai quando chega uma criança com, assim, 1000 dificuldades e sai uma jovem com 18 anos entrando na faculdade, sonhando, querendo ir para o exterior, querendo fazer um curso de pós, sabe, querendo uma universidade pública. Então é muita transformação e eu tenho que agradecer. Com a missão de formar as mulheres do amanhã, a ONG Primavera, há mais de 30 anos, deseja dar novas oportunidades para aqueles que passam por ali. Antes de eu entrar no Primavera, eu nem tinha muito amigo, eu não conseguia nem conversar direito com as pessoas. Aí depois que eu fiz o Primavera, eu conseguia conversar com as aulas de teatro. E eu fiz também aqui o Pacto, que é à noite, que é o pré-vestibulinho. Me ajudou muito na escola, melhorei muito nas minhas notas. E foi aqui no Primavera que eu descobri o meu talento, que é dança, que eu amo muito. Amo muito a dona Ju, a professora. Uma das fontes de renda, a oficina de costura, que tem como carro-chefe a boneca de pano, abriu portas para várias pessoas. Eu não vejo só na minha vida, hoje eu vejo até na vida de tantas meninas que já passaram da minha época, né? Eu acho que quem passa pelo Grupo Primavera é diferente, tem um diferencial na vida, né? Aqui eu tive a oportunidade vamos dizer, de aflorar os dons que a gente traz de família, que Deus dá pra gente, né? Então, você pensa diferente, os valores da vida são outros. E hoje eu trabalho como gerente de produtos, né? Trabalhando, criando novos produtos, buscando novos produtos, cuido da loja e eu estou em sala de aula também, ensinando artesanato para as meninas. Dança, informática, português e tantas outras atividades que transformam o mundo dessas meninas. A fala também da gente muda, entendeu? Porque a gente tem muitas pessoas falam gírias e o Primavera ensina por mercados de trabalho pra gente não passar vergonha. Ele ensina postura, regras, que a gente tem que ter etiquetas, como sentar numa cadeira, como tratar o colega. Para mim o Grupo Primavera é uma segunda família. O que eu tenho de dúvida da escola, eu venho aqui, eu pergunto, todas as professoras estão dispostas a me ajudar. Eu vejo ele para me ajudar, sempre está acrescentando na minha vida. Parabéns ao Grupo Primavera, que trabalho belíssimo, hein, Alessandra? Eu achei tão bonito quando a Ruth, né, não é isso que você me falou aqui do bastidor? Isso, Ruth. A Ruth se emocionou, isso é muito bonito. Quer dizer, a pessoa não só trabalha porque tem uma ONG, que essa ONG quer arrecadar um dinheiro, não. É um sentido de vida. Parece que o objetivo ficou muito claro. A pessoa se emocionar falando das adolescentes, era dizer, aquilo ali transforma a vida delas, mas também está transformando a minha. Essa é uma das características do voluntariado, né? Quem ajuda acaba sendo ajudado, né? Exato. A instituição conta também com o apoio de trabalho voluntário, porque é fundamental, né, para o desenvolvimento dessas ações junto às crianças. Então, todo o apoio é sempre muito bem-vindo. Agora, aquelas meninas que estavam ali, para fazer parte desse projeto, quais são os critérios? O Grupo Primavera, ele está vinculado à assistência social, então nós temos que seguir alguns critérios para a inclusão das crianças. E esses critérios eles estão voltados à questão da vulnerabilidade social, né? Então nós analisamos a questão da renda e outros critérios que também, para a inserção da criança,
por exemplo, encaminhamentos de órgãos de defesa do direito das crianças, então não é aberto a todas as crianças. Também seguimos o critério que a gente chama de território, que são os bairros adjacentes da região norte, né? Então, nós atuamos ali mesmo no entorno em Campinas, na região norte, na região especificamente dos Amarais, porque a região norte ela é bem abrangente. É muito bonito ver a fala das meninas, né? Interessante, ela falando de linguajar, de postura, e já colocando, quer dizer, a influência que teve a formação desse grupo na vida delas, uma coisa muito concreta, não é uma teoria aleatória, não, é uma coisa de vida mesmo, que vai servir para a reconstrução da história dela. E uma coisa interessante que eu acho, quando há uma situação de risco, ou, por exemplo, o jovem mora num bairro violento, a gente percebe que aquele jovem ele é diferenciado, ele quer reconstruir a história e não segue aquela lógica de poder dizer assim, não, já está escrito, isso aí já está, minha vida é assim mesmo, os meus pais, aconteceu isso com meus pais, aconteceu, o meu bairro é violento, eu não tenho grana, eu não vou dar certo na vida. Espera aí, a vida, existe o livre-arbítrio, né? Muito distante desse determinismo que muita gente coloca, não, está ali, como se a vida fosse entregue como um livro para a pessoa e a pessoa não pudesse fazer nada. É interessante a gente perceber isso. Os bairros violentos, como que, nessa sua pesquisa, como é que você identificou esses bairros violentos e os trabalhos sociais? Houve assim também? Como é que foi essa pesquisa? Conta mais da sua pesquisa para a gente. Bom, essa pesquisa sobre os bairros de Campinas, ela já é um pouco mais antiga em relação aos homicídios, mas a gente identificou a residência das vítimas, de quem tinha morrido. Então, os bairros de residência. Então, foi dividido Campinas em mais ou menos 40 áreas. E, realmente, essa área da ONG, eu fiquei muito feliz de ouvir esse relato da Alessandra, porque era uma das áreas piores. As taxas de homicídio assim, muito superavam, e muito, qualquer país em guerra. Nossa. E tem vários bairros de Campinas que eram dessa forma. Então, quando a gente fala que a cidade é violenta, Campinas era, em 2000, uma das cidades mais violentas do Brasil. Hoje em dia, não. O estado de São Paulo inteiro diminuiu muito, né? Teve uma diminuição muito grande das taxas de homicídio, do número de homicídios. Isso não quer dizer que não exista violência de outras formas, né? Mas diminuiu muito essa vitimização dos jovens. Então, eu costumo dizer que a sociedade é violenta, e quem sofre mais, quem tem sofrido mais, desde o final dos anos 80 no Brasil, que vem crescendo muito essas taxas de mortalidade entre jovens por homicídio, eles são as vítimas. Muitas vezes são os próprios agressores, mas acho que a gente tem que entender... Há um ciclo, né? Muito interessante isso, um ciclo da violência. Mas né? eu queria complementar, porque eu acho que você tem razão, tem o livre-arbítrio, as pessoas têm... Só que a gente não é uma sociedade totalmente livre. Tem contextos que realmente não existem oportunidades. Então, oportunidades como essa, ações sociais como essas localizadas são muito importantes. Então, agora, como também é muito... Eu me empolguei. Como também é muito importante a questão da escolaridade. Sim, eu acho ir para a escola e ter essa educação. Porque isso as ONGs estão fazendo, mas é um papel muito importante da sociedade como um todo. Não é só do terceiro setor, né? Porque senão fica muito fácil jogar, não, o governo não faz, a família, de repente, não, vai uma ONG, a ONG tem que fazer. E fica um jogo de empurra. Agora, uma coisa interessante, já que você falou sobre a questão do livre-arbítrio, de repente o jovem não tem oportunidade, de que maneira que essa densidade de violência, né, em determinadas partes e determinados bairros pode impactar a vida do jovem? Então, assim, o jovem cresceu ali no bairro violento, ele vai ser... violento, você fez essa leitura... Tem chance de ser vítima dessa violência, né? Não que ele vai ser violento, ou dele ser vítima, ele já é vítima, ele já mora num bairro todo, né? Que provavelmente tem um estigma, ele já tem um limite de conseguir empregos melhores, até por viver em bairros
que tenha esse estigma. Eu lembrei de uma coisa agora interessantíssima, de um psicólogo chamado Viktor Frankl. Ele ficou 13 anos dentro de um campo de concentração, criou a teoria dele aí. E ele, na psicologia, é um estudo de gêmeos, ele cita esse exemplo, os dois com tendências à criminalidade. Um se tornou criminoso e o outro criminólogo. Então, por mais que se tenha essa tendência, que se tenha essa influência do meio, eu acho que realmente o meio influencia muito a questão das oportunidades, se tem ou não uma ONG atuando no bairro, a postura também de pessoas, da própria pessoa ou de alguém que desperte esse empoderamento pessoal, né? A pessoa de pegar e dizer, não, eu posso responder diferente a toda essa tragédia. O termo que o Viktor Frankl usa é otimismo trágico, diante da tragédia que eu tenho na minha vida, da minha história, de repente no meu bairro, eu posso responder de uma maneira positiva e cheia de esperança. Como o caso desses dois irmãos gêmeos. Um respondeu para ser criminoso e o outro para ser um policial, um criminólogo. Como que você está lidando com as dificuldades do seu dia a dia? Como que você está lidando com as dificuldades do seu bairro? A gente vai para o intervalo e volta já para falar de violência, mas é claro, para falar de paz, porque todo mundo quer paz, né? Mas a gente precisa alertar a todos, porque a paz ela só é possível se a gente se conscientizar e lutar por ela. Uma paz guerreira. Tamo junto, a gente vai pro intervalo e volta já.